contar porque mais uma vez eu sumi do YouTube. Isso tá virando piada, né? Não, mas calma. Dessa vez eu prometo que eu não vou mais sumir. Pra quem me segue no Instagram, já sabe que o Bruno teve um problema de saúde recentemente. Começou em novembro, dezembro, antes da viagem de Maldivas, então mais ou menos entre o Materializa, quando estava rolando, ele já estava com alguns problemas de saúde, que foi uma hérnia de disco, que até então a gente não sabia que era uma hérnia de disco. E foi por conta disso que eu sumi do YouTube. Primeiro, né? Porque janeiro inteiro eu fiquei à disposição dele para ajudar ele, que eu vou contar melhor a história, se você quiser saber, você fica aqui. E aí acabou que eu tive que ficar com ele, cuidando dele, e por isso eu não conseguia fazer mais nada, muito menos gravar vídeos pra cá. E fevereiro e agora não tem muita desculpa. Eu posso falar assim? Enfim. Mas como que começou a história? O Bruno começou se queixando de uma dor no glúteo. E aí ele começou a tratar como se fosse algo, como se fosse uma contusão normal, né, amor? Ele tá aqui do meu lado, está bem já. Então, tá tudo certo agora. Mas como se fosse uma lesão muscular. Só que não resolveu. E aí ele fez uma ressonância e descobriu que tinha 2 hérnias de disco. Uma assintomática, sem sintomas, e outra com sintomas, que era essa que estava dando todo esse problema. Que ele começou a sentir dor na perna, que é um sintoma da hérnia de disco e tal, dependendo em que distância, né, onde está localizada a hérnia na coluna. Eu sou quase o quê? Uma experiente, eu sou quase uma, como fala, uma profissional de coluna agora, depois de toda essa trajetória. Enfim, ele procurou um profissional realmente especializado, fez essa ressonância, descobriu que era hérnia de disco, começou a tratar com os medicamentos corretos e não tem muito o que fazer a princípio se você quiser fazer de forma conservadora, né? Se você quiser tratar de forma conservadora, que era desde o início, foi a forma como a gente escolheu fazer. Então ele começou a tomar uns corticoides e tal, e a gente conseguiu viajar. Tanto que eu fiz aqui o Materializa, vocês acompanharam toda a preparação para a viagem de Maldivas e Dubai. E a gente foi viajar. Quem me segue no Instagram acompanha tudo por lá, a gente mostrou bastante. Eu pretendo mostrar mais coisas de viagem aqui, inclusive. Mas me segue lá no Instagram que vocês já ficam assim a par de tudo em tempo real. Mas calma, não vou abandonar vocês mais, eu prometo. Vamos prometer pra mim mesma também. Enfim, e aí quando chegou no último dia da viagem, que já foi nesse ano, no dia 6 de janeiro, o Bruno teve uma crise e ele praticamente travou, ele não conseguia mais andar, ficou literalmente de cadeira de rodas, a gente pode dizer. Então já pegou o avião de cadeira de rodas, desceu aqui, o avião voo também foi super difícil, porque demorou, atrasou para sair, atrasou para chegar, enfim, chegamos aqui, Guarulhos estava fechado, nossa, parece que tá tudo dando errado. Mas no final chegamos em casa e o Bruno estava travado, e foi assim que ele ficou praticamente janeiro inteiro, sem andar, vamos dizer assim. Ele estava andando da cozinha da cozinha não, né, que ele não chegava aí até a cozinha, mas do quarto pro sofá, do sofá pro quarto, e era isso que ele fazia. E entre essas coisas eu levava ele em médicos, então a gente foi em diversos médicos aqui em São Paulo, em todos que a gente recebeu indicações, os melhores médicos que a gente conseguiu encontrar. Todo mundo queria operar o Bruno, porque esse é a abordagem principal desses médicos, dos ortopedistas, né, amor? É ortopedistas? Tinha neurocirurgião. Neurocirurgião, a gente foi em ortopedista, a gente foi em todos os tipos, em simpatizantes, em mandingueiras, a gente tem massagistas. Simpatizante é outra coisa. Eles vão entender. Enfim, a gente foi em todos os tipos de profissionais e não profissionais existentes para poder tentar solucionar o problema do Bruno. E, teoricamente, todo mundo queria operar, né? Principalmente os cirurgiões, né? Tanto o neurocirurgião quanto os ortopedistas. A gente foi uns 6, eu acho. Até que a gente achou um médico que não quis operar o Bruno.
e finalmente falou, olha, dá para fazer o tratamento com uma abordagem conservadora. O que acontece? A gente não foi cabeça dura, a gente começou a pesquisar e viu que não era a melhor opção operar. A operação, ela é boa para resolver o problema na hora, então eles vão lá, tiram a hérnia. Para quem não sabe o que é hérnia de disco, eu vou explicar rapidinho só para vocês não ficarem viajando na maionese. Lógico que eu vou explicar o quê? Do jeito leigo, né? Como sempre. Mas enfim, a hérnia de disco, como que ela acontece? A gente tem lá a nossa coluna, as vértebras, e entre elas a gente tem um disquinho que é como se fosse um babalu. Então ele é rigidozinho e dentro tem um líquido que não é um líquido, mas é como se fosse um babalu. E o que é a hérnia? É como se o babalu explodisse e aquele líquidozinho saísse e fosse pro canal onde passa o nosso nervo. E esse nervo, ele comanda várias partes do nosso corpo. Aí, dependendo do lugar onde a hérnia se encontra na sua coluna, vai afetar uma parte do seu corpo. Alguns aqui mais pra cima é braço, aí L não sei das quantas é uma perna, L não sei das quantas é outra perna. E a do Bruno é entre a L4 e a L5, não é isso, amor? Isso, era a perna direita. Perna direita. E a minha hérnia é extrusa, né? Foi justamente o que você falou. Nem toda hérnia estoura o babalu. Isso, nem toda hérnia estoura o babalu. A dele é extrusa e no caso estourou, então saiu e foi pro canal e pressionou o nervo. Por isso que sente muita dor. Dizem que é uma das piores dores que tem. E a do Bruno é uma hérnia bem grande. Então vocês podem imaginar a dor. E o que acontece, né? A nossa coluna, ela é toda projetada, é um sistema fechado, é toda projetada para aguentar a nossa pressão. Então a pressão que a gente faz em diversos movimentos e, enfim, ela é perfeita para funcionar. Imagina se abre e dá um ruim. E geralmente é isso que acontece. Então a gente começou a pesquisar. Claro que eu não quero assustar quem já fez, tá tudo certo, você pode fazer, você pode pensar de jeito diferente, tá tudo certo. Porque o que a gente viu nas nossas pesquisas? Que a maior parte das pessoas que operavam, e quem operava cedo era ainda pior, né? Elas tinham uma possibilidade de ter outros problemas de coluna. Então a gente ficou com receio. É a opção mais rápida de resolver o problema? Provavelmente, porque você vai tirar. Então é um problema mecânico, né? O negócio tá ali pressionando o nervo. Então se você tira, provavelmente vai resolver o problema. Pode não resolver, também tem isso. Mas enfim, pulando essa parte. Mas o que acontece é que o corpo, como a gente sabe, a gente já falou aqui inúmeras vezes nesse canal, ele é perfeito. E ele foi feito para resolver os seus problemas também. Então, com a hérnia em si, ela é um problema que o corpo resolve. Então, ele vai criar uma inflamação ali e tal, até conseguir absorver essa hérnia, essa protusão, esse negócio que tá ali. E é isso que acontece na maior parte dos casos que não são operados. Maior parte, ou quase todos, posso falar que é todos? Pelo que o médico falou, em um ano mais ou menos, está resolvido. E quanto maior a hérnia, maior a absorção. Então, quanto maior a hérnia, maior a absorção daquele negócio, né? Enfim, então a gente resolveu fazer pela forma conservadora, ou seja, esperar. O problema é que nem todo mundo pode esperar. No caso, a gente pode. A gente tem essa condição hoje de escolher esperar, não trabalhar. Como vocês viram, eu fiquei aqui 3 meses praticamente sem entrar aqui, porque eu fiquei nessa ideia de cuidar do Bruno, ajudar ele a se recuperar, e tá dando certo, ele tá se recuperando. E é por isso também que os médicos querem operar o mais rápido possível, tá? Se você tá aí pressionado por causa disso, não sei, pensa um pouquinho. Eu sei que a dor é difícil, limita, e atrapalha todo mundo, né? No caso, não me atrapalhou, né? Mas solicitou a minha presença quase que integral, então eu tinha que fazer praticamente tudo pro Bruno, ajudei ele a se locomover, a fazer comida, né? Fiz comida pra ele, escolhi roupa, de tudo. Então foi realmente uma atenção 100%. E esse que é o problema, é porque limita e aí a pessoa não pode fazer nada. E nem todo mundo pode esperar, parar de trabalhar, parar a vida para resolver um problema de saúde. E a gente entende isso. Mas se você puder, sei lá, conselho talvez, pensa direitinho, não opera assim de cara, porque realmente é assustador, porque ver a pessoa que você ama ou a pessoa que está perto de você, ou você mesmo, sentir tanta dor e ficar tão limitado é assustador, é ruim. Mas
resolve, tá? É isso que a gente sabe até agora e tá dando certo. E é isso que eu queria contar pra vocês. Tem alguma coisa que eu esqueci, amor? Dessa história toda? Às vezes o pessoal fica, quem é médico talvez fale, é um absurdo falar isso, mas o curioso é que os médicos que a gente foi queriam operar e todos os médicos que a gente não foi falavam para não operar, né? Tipo, os médicos que seguem a gente. Tem essa questão, não sei se vocês conseguiram. Então não estamos falando mal de médico. Sim. Estamos falando, pensa realmente, porque às vezes não vale a pena operar. No meu caso não vale a pena. É isso, eu não sei se vocês conseguiram ouvir o que o Bruno falou, é que o curioso é que todos os médicos que a gente foi, a maior parte deles, queriam operar imediatamente. Então tem algumas coisas que eles operam na hora, tipo, se você não tiver com controle total do seu esfíncter, da sua bexiga, então essas coisas são indícios de que realmente é uma cirurgia de emergência. Mas é muito difícil chegar a esse estágio. Se a pessoa chega, é óbvio que eu não tô falando que ela não precisa operar. Na verdade, eu não tô falando nada aqui. Eu só tô dando o meu relato. Não tô falando mal de médico. Não tô falando nada disso, que eu sei que sempre gerou polêmica lá no Instagram. É mais uma forma de alertar, porque o curioso é isso. Todos os médicos que a gente foi, ou a maior parte deles, queriam operar o Bruno. E os médicos que a gente não foi, mas que conheciam a gente, falavam desesperadamente, não opera, porque sabem que isso pode ocasionar problemas futuros. E depois ainda teve mais problemas, né? Porque a gente descobriu, por tantos exames que fizemos, que o Bruno ainda tem uma patologia no quadril e que operar seria realmente um suicídio pra ele, porque ele tem síndrome de Bertolotti, vocês não precisam saber o que é isso, mas é como se fosse o quadril dele, um lado é grudadinho assim, enfim, não é o quadril, é a bacia, né, o osso da bacia com a última vértebra. A última vértebra da coluna ligou no sacro. Isso, a última vértebra é ligada no sacro de um lado. Pode ser que seja ligado nos dois, que seria melhor, mas não é, né, porque tem que complicar um pouco. Nesse caso é ligado só de um lado e isso deixa a mobilidade dele um pouco menor e pode ocasionar algumas patologias como essa, que a gente acha que é uma das causas, né? Com o decorrer do tempo, ele fazendo rotações, houve o desgaste desse disco e ocasionando a hérnia. Nossa, estou falando muito profissionalmente. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido a minha ausência, que compreendam e que eu tenha ajudado de alguma forma compartilhando esse relato, né? Não sei, é sempre bom passar, mostrar, e não sei se você está passando por isso, se está vendo alguém passar por esse tipo de experiência que não é nada agradável, mas que tem solução e que a gente vai ver o fim do túnel, né? Dá pra ver uma luz no fim do túnel. Então, eu espero que vocês entendam, que continuem me acompanhando. Vou continuar postando vídeos aqui a partir de agora. Então, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, que lá vocês podem ver de tudo da minha vida em tempo real. Um beijo e até o próximo vídeo.